Boa noite aos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede, mesmo à distância, abrirmos a palavra de Deus e meditarmos nessa noite. Convido a abrir suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Título da mensagem: Orando por sabedoria nas provações. A palavra do Senhor nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Vamos orar. Senhor, te pedimos nessa noite a orientação, ó Deus, para que à luz da Tua Palavra possamos encontrar, ó Deus, a sabedoria necessária, o entendimento para prosseguirmos fazendo a Tua vontade diante desse mundo, ó Deus, hostil, momento difícil em que enfrentamos dificuldades externas com esse coronavírus, mas que Tu possa, ó Deus, nos fortalecer individualmente como igreja, para que possamos ser a luz nesse mundo, mostrar o Teu amor para com o homem, ó Deus, que quer que cada um seja salvo, mas que com as atitudes que tem diante de Ti, ó Deus, tem trazido a Tua ira sobre toda essa humanidade. Somos gratos, ó Deus, pela salvação que nos une, por esse tempo de comunhão, e que a luz da Tua Palavra possa nessa noite, ó Deus, trazer entendimento e sabedoria a cada um dos ouvintes. Se temos alguém que não conhece a Cristo como Salvador, seja uma noite de salvação. Graças Te damos pela vida, em nome de Cristo que eu oro. Orando por sabedoria nas provações. Nessa passagem, o apóstolo Tiago, ele escreve à igreja cristã que é considerada como a Nova Jerusalém. Seus membros estão espalhados por todo o mundo, vivendo em um ambiente hostil, um ambiente estranho. Foram dispersos em razão da perseguição à igreja nos anos 40 a 60 depois de Cristo. E nós notamos, irmãos, entre os versículos 2 e 8, que aqueles crentes passavam por grandes provas, grandes tentações, grandes ansiedades. E Tiago escreveu a fim de exortá-los a suportarem as provas. A mesma mensagem, irmãos, para os dias difíceis que estamos passando com esse coronavírus, serve para nós. Qualquer que seja a dificuldade que o irmão em Cristo esteja passando, é uma exortação para nós, em meio aos problemas, permanecermos firmes nos caminhos do Senhor. No mesmo capítulo 1, dos versículos 13 a 15, ele fala: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É mais ou menos o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, Ele vai dar o escape para que nós possamos suportar. Então, irmãos, a tentação, ela é uma situação para o crente analisar na sua vida e ver como está a sua situação diante de Deus. Só que nós precisamos ver a palavra tentação da forma como é exposta aqui nesse versículo em relação à provação. Então nós vamos fazer uma diferença primeiro entre provação e tentação. Provação está relacionada ao nosso comportamento quando Deus nos testa. E esse comportamento em relação a essa prova, como nós vamos proceder em relação a fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é provação. Tentação está relacionado à atitude quando a prova vem e nós desobedecemos à vontade de Deus, ou seja, nós cedemos às circunstâncias do mal
e fazemos coisas contrárias à vontade de Deus. Então, tentação é um impulso para o mal, para pecar, que tem como consequência a quebra da comunhão com Deus. E a provação, irmãos, é para o nosso crescimento espiritual. A provação é para o nosso bem. Então, as provas, elas existiram na igreja primitiva e vão existir ao longo da nossa jornada cristã aqui nesse mundo. Por quê? Porque até nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vai estar nos provando. E nós precisamos, diante dessas provas, permanecermos fiéis. Por quê? Deus quer, com a prova, o crescimento espiritual dos seus filhos. Versículo 2, Tiago está dizendo: meus irmãos, tende grande alegria. Mas, irmão, como nós vamos ter alegria em meio à dificuldade? Tiago está encorajando a nós termos esse comportamento. Nós, quando enfrentarmos as provas, as diversidades, todos os problemas, circunstâncias, devemos mostrar a alegria, no sentido de encarar a prova, não virar as costas para a prova, não fugir, mas permanecer firmes, suportando, porque sabendo que isso é para o nosso bem, porque quando Deus nos prova é para o bem do seu Filho, é para o nosso crescimento espiritual, é para nos lapidar, é para tirar as impurezas da nossa vida, para que nós possamos ser melhor usados para a obra do Senhor. Então, aflições de qualquer tipo vão testar, vão purificar o nosso caráter como salvos em Cristo Jesus. Deuteronômio 8:2 fala: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Versículos 3 e 4 do nosso texto: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, irmãos, a aprovação tem uma característica muito importante: o desenvolvimento espiritual, o amadurecimento espiritual do crente. Por isso que ele não pode se queixar, por isso que ele não pode virar as costas para a prova. A parte B do versículo 2, tende grande alegria. O crente alegre, ele vai suportar a prova. Agora, o crente que murmura, ele vai ser fadado a cair diante da provação. Então, havia uma grande necessidade na igreja primitiva de receber ensinamentos, e a perseguição foi a forma pela qual Deus escolheu para trazer ensinamento, para trazer crescimento espiritual, para trazer união à igreja, para que a igreja pudesse se desenvolver. Se valeu para a igreja primitiva, irmãos, vale para os nossos tempos. Por que será que a igreja contemporânea, em sua grande maioria de membros, não está se desenvolvendo espiritualmente? Será que não é por causa da acomodação, o deitar em berço esplêndido, porque está tudo tranquilo? Então a prova é uma forma que Deus tem para nos tirar da nossa zona de conforto e nos aproximar da sua vontade. Então, talvez essa necessidade na igreja contemporânea seja também primordial. E Deus, de alguma forma, vai trazer um ensinamento para nós. Existe um ditado popular: a dor ensina a gemer. Mas alguém dirá: mas será que Deus tem prazer em perseguir, em fazer sofrer, em causar dor no seu filho? É claro que não. Mas o fruto da perseguição é a perseverança, conforme nós lemos no versículo 3, a paciência. E isso é fruto do Espírito, irmãos, de Gálatas 5:22, é uma virtude cristã que Pedro fala lá em 1 Pedro 5:7. E Deus nos dará poder de suportarmos. Por quê? Porque isso vem dele, provém dele, e ele vai nos dar a capacidade necessária. Então, Romanos 5:3-5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha só, produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, as aflições, as provações é um presente de Deus para a vida do crente. Por quê? Vai aproximá-lo mais do nosso Senhor,
vai nos moldar um caráter semelhante ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deuteronômio 13:3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Por que a maioria do povo de Israel fracassou quando foi provado? Porque não suportou, irmãos, a prova, preferiu murmurar. Ele não viu o amor de Deus naquela prova. Ele preferiu reclamar, preferiu achar que o que ele passava lá no Egito era melhor do que a condição que Deus dava para aquele povo naquele momento. Assim será com o crente na igreja contemporânea, se em meio às provações passar a se queixar da sua sorte diante de Deus, ao invés de esperar no Senhor o tempo necessário para que aquela prova possa produzir glória ao nosso Deus. Deus não quer, irmãos, nada por força da nossa vida, no nosso comportamento cristão. Antes, Ele quer nos trazer o ensinamento, mas Ele quer que nós resistamos, que nós, tendo a liberdade de escolher, escolhamos suportar esse momento de dificuldade com a convicção que a presença de Deus está ao nosso lado, que o Espírito Santo está nos fortalecendo, que está nos encorajando através da palavra de Deus para que nós possamos prosseguir. Então é um processo que Deus quer desenvolver na vida cristã de cada um de nós. E isso, Ele busca a nossa perfeição. E o alvo do crente tem que ser a perfeição. Ele precisa alcançar a maturidade espiritual. E para isso precisa desenvolver-se. E quão melhor que é uma prova na vida dele. Mateus 5,48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Não quer dizer, irmãos, que nós nunca pecaremos, mas assim como o Senhor suportou os nossos pecados na cruz e foi perfeito, paciente, seja Ele o meu exemplo, o teu exemplo, a seguir para nos tornarmos a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, Tiago, entre os versículos 5 e 8, ele continua falando sobre o propósito da aprovação. E muitos cristãos não veem propósitos divinos nas provas que passam. Como já falei, seguem o exemplo do povo de Israel, murmuram das circunstâncias adversas. Por quê? Porque eles não querem encarar as provas, querem resolver do seu jeito. Versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança rosto e ser-lhe-á dada. Então todos nós, irmãos, temos a inclinação natural em nossos corações ao egoísmo. Quando estamos na escola, por exemplo, antes de uma prova, nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, me ajuda nessa prova. Mas muitas vezes nós mal abrimos o conteúdo em casa para estudar, ou nem estudamos e clamamos por egoísmo diante de Deus: Senhor, me ajuda. Mas como Deus vai me ajudar? Como Ele vai me tornar suficiente se eu não me preparei, se eu não me desenvolvi para aquele momento? Mas eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter a melhor nota, eu quero ter a aprovação dos professores, eu quero ter a aprovação dos meus colegas, eu quero ter o reconhecimento de meus pais, mas eu não fiz a minha parte. Então não é preciso ter muita experiência, irmãos, na vida cristã para saber que a oração, ela não é uma fórmula mágica que o crente tem para escapar da disciplina e do trabalho, mas é a forma como o crente tem de se achegar a Deus para pedir a sabedoria espiritual, mostrar a Deus: Senhor, eu sou incapaz na minha força, na minha forma de ser, de encarar essa situação, mas eu te suplico, Senhor, peça a Deus, é o que está dizendo aqui Tiago, eu te suplico, para agradar a Ti e não a minha vida, que Tu me dê a sabedoria. Então, não é para o meu benefício, Senhor, mas é para honrar e glorificar o Teu santo nome. Então, a exortação de Tiago é para nós pedirmos. E o Senhor, irmãos, quando nós nos achegamos com o coração puro, com o pecado confessado, Ele vai atender esse pedido. Lá no céu, o Senhor tem um armazém que tem suprimento para qual seja o nosso pedido, qual seja a nossa necessidade, porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. E a promessa desse versículo aqui, irmãos, muitas vezes tem sido mal interpretada,
pois é preciso atender duas condições. Não é só pedir, peça a Deus que Ele vai te dar. Não, precisa atender duas condições. E o versículo 6 nos fala da primeira condição. Primeiro ali, peça, porém, com fé. Fé. O que é fé? É um pedido com a certeza de que Deus está me ouvindo. Eu não posso vacilar no meu coração entre o crer e o descrer. Eu preciso confiar. Eu não posso duvidar da bondade de Deus e do seu poder. Mas será que Deus vai poder fazer? Mas será que Deus vai me ouvir? Não, Ele vai ouvir se for pedida com fé. O homem que vai a Deus em oração com seu pedido, ele deve estar convicto de que aquilo que ele pede, Deus tem poder para lhe dar. E o segundo aspecto para atender a oração está no versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E o versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então, uma verdadeira submissão ao Senhor e à sua vontade é outro requisito para nós pedirmos ao Senhor. Não deve haver divisão de afetos. Uma pessoa indecisa, uma pessoa que acha que as bênçãos de Deus não podem vir sobre a sua vida e reluta em pedir, Deus não vai atender. E quando nós pedimos, conforme Tiago fala no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedi para gastar nos seus próprios deleitos. Outro momento que nós devemos observar, irmãos, é que os nossos prazeres para essa vida nesse mundo não podem fazer a barreira no nosso pedido. Então a pessoa não vai receber quando ela não pede a verdadeira sabedoria de Deus para a glória do Senhor. E o Senhor prometeu que nos dará providência. E se for para a sua glória, por que Ele não vai nos conceder? Mas nós devemos pedir com fé, com simplicidade, para a glória do nosso Deus. 1 João 3,23. O seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Crer e amar. Então, irmãos, a fé é uma obra de Deus na vida do homem. Crer em tudo que Cristo fez, crer em tudo que Cristo é. Cristo deve ser a nossa referência na vida cristã. O crente deve viver em santidade diante de Deus. Não que ele não vá pecar, mas ele deve se refletir no Senhor e Salvador. Assim Deus nos dará aquilo que nós necessitamos por essa caminhada, por esse mundo. Versículo 5. Ele dá liberalmente, não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que lhe é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Mais uma vez, peça. Peça. Não viva com base na sabedoria humana. Tenha esse desejo e essa prerrogativa, esse privilégio de pedir a Deus na sua vida. Sabedoria vem do Senhor. Por que não pedir? Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Aqui, irmãos, não é uma questão de hipocrisia ou de inconstância na nossa oração, não. A nossa fidelidade, ela não pode ser dividida com o mundo. Deus quer exclusividade no relacionamento com Ele. O coração dobre é aquele coração que, quando vai pedir, parte dele está no mundo e parte dele ele está no caminho de Deus. E Deus não vai satisfazer a nossa necessidade de sabedoria quando a nossa carne está predominando na nossa vida cristã. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele nos der, se nós vivemos na carne, não vai ser para a glória de Deus. Agora, se nós vivemos em espírito, Deus vai ter prazer em nos dar para que nós possamos glorificar a Deus. Então, o mundanismo é o causador desse ânimo dobre, quando nós temos ainda os padrões do mundo dentro do nosso relacionamento com Deus. Isso não pode acontecer, irmãos. O nosso coração precisa ser puro, o nosso coração precisa ser dado plenamente ao nosso Senhor. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, nesse momento em que nós enfrentamos essa crise mundial em razão do coronavírus, ninguém deve ficar como salvo em Cristo Jesus, perplexos a essa prova, a esses acontecimentos, sem saber o que fazer, sem saber que caminho ir, em razão dessa pressão, em razão de todas essas dificuldades, de todas essas cargas que nós temos que carregar. Não, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus diz: em meio à dificuldade, peça sabedoria a mim e tu vai enfrentar esses problemas. Claro, nós temos que fazer a nossa parte em meio a essa dificuldade do coronavírus. Temos que nos resguardar, temos que obedecer às leis que são impostas para resguardo, temos que fazer a nossa parte com os cuidados, mas para enfrentarmos isso, essa pressão toda de ter que ficar em casa, de ter que ficar recluso, a sabedoria de Deus, irmãos, está ao nosso alcance, a sua palavra nos dá esse privilégio. Mas precisamos ter essa fé para orar, sem vacilar, e pedir a Deus para que Ele possa nos iluminar e dar sabedoria. Se você ainda que nos ouve não tenha Jesus Cristo como Salvador, precisa tomar posse primeiro da salvação para que depois possa ter acesso a essa sabedoria, para que em meio a essas dificuldades tu não sucumba. Não entre em depressão, não entre em loucura mental. Deus vai te dar sabedoria, mas primeiro passo, precisa aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E nós que já temos a Cristo como Salvador, temos esse privilégio de ter a sabedoria que vem de Deus. O Senhor nos dá acesso. Peça, eu dou, peça para mim, mas obedeça os dois aspectos, fé e simplicidade no teu comportamento diante de Deus. Então, se tu ainda não crer em Cristo como Salvador, nós queremos que tu possa, através dessa mensagem que está sendo pregada, ter a confiança no sangue de Cristo que foi derramado pelo teu pecado, pelo meu pecado, e crer em Cristo como Salvador, para que tu, em primeiro lugar, possa ter a vitória sobre o pecado da condenação. Porque se o coronavírus te atacar e tu não tem Cristo como Salvador e padecer, ficará separado eternamente da presença de Deus. Mas nós que somos salvos, que temos Jesus Cristo como Salvador, se for a vontade de Deus que padeçamos em razão desse coronavírus, temos a certeza de que estaremos eternamente na presença de Deus, porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, convido a ti que não tenha Jesus Cristo como Salvador, que dê esse passo de fé, aceite Jesus Cristo como Salvador, para que possa ter essa mesma certeza que eu tenho e que muitos que estão nos assistindo têm também. Reconheça a tua necessidade diante de Deus, coloque a fé em Jesus Cristo e Deus te dará sabedoria necessária para enfrentar as batalhas na tua vida. Se está sofrendo, se está sucumbindo, Deus te convida a ter vitória em Cristo Jesus. Não que a tua vida vai ser fácil, não, mas tu vai ter a sabedoria de Deus para saber enfrentar esses problemas e glorificar a Deus na tua vida. Faça um contato conosco através das redes sociais, através dos nossos telefones que são divulgados. Faça um contato que nós poderemos, na palavra de Deus, te mostrar como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. E para nós crentes, irmãos, precisamos estar atentos, sermos sábios e mais capazes de entendermos o que agrada a Deus em meio a todas essas circunstâncias adversas que temos passado. Seja na parte material, na parte espiritual, na parte financeira, como muitos estão enfrentando e enfrentarão. Não pense, irmãos, que isso que está cometendo é para o nosso mal. Não, é para nos aproximar mais de Deus. Quantos estão reclusos em suas casas? Que oportunidade que temos de beber da sabedoria de Deus na sua palavra, de abrirmos a Bíblia e vermos aquilo que Deus tem de esperança para a nossa vida. Mas quantos de nós estamos aproveitando esse tempo de comunhão com o Senhor? A minha exortação para ti, para a minha vida, é: busque o Senhor nesse momento de dificuldade e ansiedade, e tem tempo para isso. Medite na palavra de Deus.
estude, te aprofunde para o crescimento espiritual. Então a sabedoria está aqui ao nosso alcance, mas para isso nós precisamos buscar em Deus. Somente a sabedoria divina é que nós podemos agradar a Deus. Nunca com a nossa carne nós vamos agradar a Deus. Moody falou: Deus dá sabedoria especial aos seus. Um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Amém, irmãos? Que possamos orar pelas necessidades uns dos outros, que possamos orar pelos nossos governantes, que possamos orar por aqueles que estão lutando para desenvolver uma vacina ou remédios capazes de enfrentar esta doença. Nós temos esse acesso a Deus. Peça a Deus, então, que nós possamos orar durante o tempo que nós teremos logo mais de oração e clamarmos pela misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas que estão indo para o inferno sem Jesus Cristo e que ainda podem ter uma oportunidade recebendo a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque temos acesso livre através de Cristo à tua presença e pedimos, ó Deus, a sabedoria que vem de ti para que nós dia a dia possamos fazer a tua vontade e não a nossa vontade, ó Deus. Que o nosso velho homem possa dia a dia diminuir dentro do nosso pensamento e que a semelhança e a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser manifesta através de nossa vida até que tu venha nos buscar para eternamente estarmos na tua presença. Dá-nos força para suportarmos tudo aquilo que seja para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Eu oro agradecido com o perdão do nosso pecado em nome de Cristo. Amém.